Senhora Ministra e grande companheira nesta luta, Sr. Presidente da Câmara Municipal, muito obrigado por nos acolher aqui e parabéns, porque sei que ainda há pouco tempo se celebrou um contrato com o Estado, precisamente nesta área, para continuar a fazer mais com o apoio da Sra. Vereadora, ainda mais e melhor. Caríssimo Henrique, conhecemos noutras fases da mesma luta, até ao dia em que a Sra. Ministra, de facto, fomos os dois para a rua e a certa altura a Sra. Ministra disse: eu vou fazer disto uma prioridade na minha intervenção como Ministra, quero chamar a mim esta matéria. Não é de Secretário de Estado, não é de Secretário de Estado e tal, é minha. Depois começámos a falar e ela disse: pois, mas eu tenho várias incumbências, tenho o trabalho, tenho muitas áreas na solidariedade social, na segurança social, é preciso uma pessoa para apoiar e tal. E eu disse: bom, eu tenho uma ideia. E ela disse: então qual é a sua ideia? Eu acho que tem que ser alguém que esteja no terreno, não há ninguém perfeito. E havia muita gente no terreno, em Lisboa, no Porto, em Setúbal, em Braga, enfim, mas vários sítios por onde tinha andado já. Mas há um, não é por ser mais velhinho, mas talvez conheça um bocadinho mais e tal, que se chama, é o nosso Henrique, que está ali, aliás, ia connosco, à distância. Depois apareceu mais, o Henrique Joaquim. Bom, e o Henrique Joaquim está a gestora há alguns aninhos. Vale a pena olhar para o passado para ver como aquilo que vocês representam é excepcional. Quando se está metido numa tarefa apaixonante, e esta é apaixonante, as pessoas esquecem-se de tudo o resto e não têm muito tempo a olhar para o passado, olham para o futuro e é para o futuro que se deve olhar. Eu não cumprimentei as entidades civis, militares e de segurança, mas enfim, estão cumprimentados. Mais vereadores, está tudo cumprimentado. Isto é para não ver melinos para tal. Bom, mas acontece o seguinte, que quando eu comecei, com o governo que tinha acabado de entrar, em 2016, olhar para estas matérias, com uma experiência completamente diferente, que era a que eu tinha tido com o António Guterres e muitos outros, há 40 anos antes, no tempo dos bairros de lata e outras coisas assim, estava a chegar ao fim uma estratégia definida até 2015. Em rigor, tinha acabado. Era preciso saber o que é que se ia fazer. Talvez o melhor prolongá-la até ao fim de 2016 para dar tempo para montar uma nova estratégia. E foi isso que foi feito. Vamos para o terreno perceber se isto está melhor ou pior do que estava com a crise da Troika. E com a crise da Troika tinha piorado muito o problema do sem-abrigo. Muito. Não vamos falar de números, não vale a pena, mas tinha atingido realmente talvez o pico de números naqueles anos mais críticos dentro dessa crise pela qual passou o país. E durante um ano andou-se de um lado para o outro, e tal, a tentar pôr de pé a estratégia 2017-2023. Na altura estavam a nascer verdadeiramente os NPISAs. Estavam a nascer. Lembro ainda do que foi o arranque do Porto, e antes disso de Lisboa, e depois rapidamente vários, até que na altura do primeiro encontro eram 18. Mas que tinham demorado a ser postos de pé. 2016, 17, até fevereiro de 18. O primeiro encontro em que estivemos foi em fevereiro de 18. Não havia levantamento da situação. As autarquias estavam, muitas delas despertas, outras menos, outras a começar a arrancar para isso e a olhar para o problema de forma muito mais atenta. E o que é facto é que se tinha a noção de que estava o problema a deixar de ser aparentemente tão grave, mas como sabem, o problema é grave, mesmo que a sensação seja de que a gravidade seja inferior àquilo que foi há um ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Eram manchas muito desiguais, eram gerações muito diferentes, havia os muito mais velhinhos, que estavam assim
da minha idade, que estavam há muito tempo já na rua. Havia os média-idade, havia alguns jovens, não havia tantos jovens como depois viria a existir com a pandemia, e havia de facto situações, são todas diferentes, não há uma situação igual a nenhuma outra situação, mas em geral havia um princípio, havia poucas crianças, havia mais homens do que mulheres, e havia mais média-idade e mais perto da menor juventude do que propriamente jovens. Tratava-se era de pôr de pé uma estratégia. E os debates estavam, em muitos aspectos, no início. Apareceu o Housing First. Ainda me lembro das primeiras discussões sobre o Housing First em 2016 e depois 2017. E de repente foi um galope, e bom galope, para se perceber que a habitação era crucial. Mas na altura ainda se discutia. Era possível, não era possível? Estado, autarquias, como apoio do Estado, de que maneira que iam fazer isso, planos plurianuais, como era, como não era. E depois havia muita concentração nas áreas metropolitanas. É verdade que sabemos que ainda hoje 61% está nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas havia o resto do país em que o levantamento não estava feito. Era muito insuficiente e, como aqui foi dito, era preciso tratar de forma igual quem estava em praticamente todo o território continental e depois nas regiões autónomas, embora aí com a intervenção muito específica dos governos regionais. E foi uma corrida espantosa e um salto brutal até este segundo encontro. Não imaginam, porque o que se discutiu no primeiro encontro em 2018 era o começo do começo de tudo. O começo do começo de tudo. É preciso mais pesquisas. E apareceram 33. É preciso que sejam equipas, como aqui foi dito, muito mais a funcionar em rede, muito mais completas nas valências. Era preciso sensibilizar o Ministério da Saúde para que o problema também passava pela saúde mental. Ora, a saúde mental é, cronicamente, com todos os governos desde sempre, um dos parentes pobres da saúde em Portugal. Estava a deixar de ser, ou a querer deixar de ser. Era preciso que eu olhasse para estas matérias. O emprego era fundamental. O emprego e a formação. O contributo do emprego e da formação. Depois, o empenhamento das autarquias e dos autarcas foram excepcionais. Excepcionais. De início ainda era preciso convencer alguns e algumas. Depois passou a ser o contrário. Eram militantes naturais desta causa. Havia equipas de rua que olhavam para a gestão corrente, que é o lado que tem de existir, mas que é o lado sem sonho de tratar do problema. E essas equipas estavam a aguentar muitíssimo bem até o momento em que veio a pandemia. E quando veio a pandemia eu assisti a cenas como assim, uma que é de repente os jovens ficaram jovens e estavam perante uma realidade completamente nova. Em muitos casos desapareceram parcialmente da rua. Os mais velhinhos, porque tinham maior risco, foram imediatamente isolados profilaticamente ou convidados a isso. E então ficou ali um extrato intermédio a aguentar com alguns jovens e alguns dos mais experientes, mas foram períodos muito dramáticos. Eu lembro no dia em que eu declarei o estado de emergência, para o dia seguinte, eu dei uma das minhas voltas pela Grande Lisboa e a situação era dramática e depois, tentando respeitar as regras da Diretora-Geral de Saúde, era verdadeiramente ela, que ia comunicando as regras e aparecia como definindo as regras, no fundo não era o Ministério, sempre podia, furava, sem violar a lei. Bom, e viu que foi o seguinte, é que o apoio alimentar parou, em muitos casos. Parou. Nas áreas metropolitanas parou, porque as equipas foram obrigadas, na fase mais estrita, a realmente reduzir a sua presença. Mas iam a menos sítios. Mas iam menos pessoas.
E, portanto, havia ali, de vez em quando, umas descontinuidades. Mas tinha-se começado a sonhar. E o sonhar significa, de facto, o olhar para o futuro, integrando as várias valências que aqui foram apresentadas pelos relatores de forma excepcional, porque é tão raro ser sintético e conseguiram, por força do tempo, sintetizar em 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, um mar de reflexões e de experiências. E depois chegou a senhora Ministra. Eu não quero tirar mérito a quem esteve antes. E devo aqui recordar a Secretária de Estado, Cláudia Joaquim. Mas a senhora Ministra, a nível ministerial, disse: isto é uma prioridade para mim. E não foi só em Lisboa que andámos no Porto. Bom, e a senhora Ministra não deixou de estar sempre preocupada com isto. E o Henrique também. Eu devo dizer, quando falei o nome do Henrique, eu fico com uma dúvida existencial que vos vou confessar. Que é a seguinte: eu disse, ele tem experiência de terreno, tem experiência de rua, mas ele representa uma sensibilidade de um grupo, e há outros grupos. Será que ele consegue despir a camisola do grupo dele, que era a Vida e Paz, quando há só em Lisboa mais 5, 6, 7, 8, 9 grupos, no Porto outros que coincidem, mas outros são diferentes, e depois diferentes em todas as várias cidades do país, nos antigos distritos. E ele despiu a camisola. Despiu a camisola. Mas eu devo reconhecer que um dos problemas que eu estava a pensar para o futuro, imediato, e aqui alguém falou nisso, é: eu olho à volta e vejo imensa gente nova e jovem neste trabalho. Mas precisamos trazer ainda mais jovens. Mais jovens. As jovens e os jovens que aqui estão são jovens, eu não gosto de ser idades, mas há algures entre os 30 e os 40 e tal. Estou a ser simpático. Nós precisamos trazer a partir dos 18. 18, 19, 20, 21, 22, até aos 30. 18, 30. E isso é um dos grandes desafios para a estratégia a partir de 2024. O que é facto é que foi possível sensibilizar as autarquias. Em 2021, 700 e tal pessoas sem abrigo conseguiram, em fórmulas muito diferentes, ter acesso à habitação. Pelo meio, pandemia. Bom, e a pandemia foi uma pancada na cabeça, não apenas nos grupos, nós corríamos as ruas e de repente tudo o que era hotelaria, restauração, passou ao desemprego. Uma boa parte. Muitos estrangeiros, outros portugueses, jovens, de uma maneira geral, jovens. E aumentou assim, flecha, o número de jovens que estavam na rua por uma situação de paragem de setores em bloco. Por exemplo, no Porto, construção civil. Então aí de repente vinham à superfície factos novos. A importância de uma comunidade marroquina no Porto a trabalhar na construção civil. Não havia a noção na própria autarquia que fossem tantos que com a paragem passassem sem abrigo. E fomos de descoberta em descoberta durante um período que foi longo, sobretudo 2020 foi muito, muito difícil. E depois melhorou um pouco em 2021, mas com altos e baixos da pandemia. E agora estamos a defrontar uma nova situação que não é tão crítica quanto a fase mais crítica da pandemia, mas que é mais complexa. Esta é mais complexa. São as situações intermédias várias. Ainda ontem, enfim, numa daquelas intervenções que às vezes há pontuais a juntar às que existem, são todas personalizadas, mas há umas mais personalizadas, se via que há coisas muito boas que estão a acontecer. Primeiro, a sociedade está mais desperta para.
está mais desperta para esta prioridade nacional. Mas está mais desperta pessoa a pessoa. Ainda me lembro há 6 anos do que era quem vivia em prédios onde havia um sem-abrigo à porta não conseguirem conviver com essa realidade. Ou fazerem de conta que não existia. O que era uma coisa muito impressionante. Naquela altura foi o ano 2019 em que houve um crescimento brutal e o turismo cresceu. Houve zonas que tradicionalmente eram de sem-abrigo, como seja Almirante Reis, começava ali no Martim Muniz, Rossio, Martim Muniz, subia Almirante Reis, depois Arroios, nas várias modalidades, por aí adiante, e passou a estar na moda. E então apareceram hostels, apareceram cafés da moda, bares da moda, etc. Com estrangeiros, muitos estrangeiros. E assistia-se àquilo, que eu já contei uma ou duas vezes, e que me aconteceu também na Avenida da Liberdade, ao lado de um restaurante de luxo. Havia um sem-abrigo que desde sempre estava numa casa, ficava para trás. E eu visitava periodicamente, e numa das visitas tive que pedir licença aos jovens que estavam em confraternização ali, me viram passar e perguntaram porquê é que vem para aqui e vai passar para ali, porque não sei se notaram que há uma pessoa ali. Não. De repente, era como se aquela pessoa não existisse para eles. Ora, isto começou a deixar de acontecer. Começou. Ainda há casos em que acontece. A sociedade faz de conta de que não há, o problema não é exatamente o problema dela, dele, de cada um em particular. Passou a ser o problema. Passou a ver ela e ele que apoiam, e apoiam da forma mais variada. Ontem era uma funcionária de limpeza do metropolitano, que era um apoio complementar constante no convívio com sem-abrigos. E até num apoio alimentar ao outro. Ora bem, só para dizer o seguinte, olha-se para este encontro, e isto é uma diferença brutal em relação ao que era a situação nas autarquias, nas estruturas dedicadas, devotadas a esta luta, na diversidade de preocupações, da complementaridade de contributos, na mobilização, na capacidade de sonhar e de mudar a realidade que existe. Em 6 anos. 6 anos. Vai terminar no ano que vem esta estratégia. E eu estava a ouvir-vos e estava a ouvir o Henrique Joaquim a pensar se faz sentido demorar tantos anos para nos encontrarmos a tratar em conjunto nestes encontros desta prioridade nossa. Para o ano, está-se em véspera, no fim do ano que vem, de fim de um período de estratégia e de uma estratégia. E de preparação do arranque de uma nova estratégia. Para um período de vários anos. Talvez valha a pena fazer a experiência de para o ano haver um novo encontro. Tem que se encontrar um autarca como o Sr. Presidente da Câmara de Leiria e como a Sra. Vereadora que acolha, que aposte nisso. Mas eu acho que neste momento talvez não seja muito difícil daqui para um ano ter esse encontro. Porque faz bem a todas e todos os que estão empenhados na mesma causa. Faz bem trocar experiências. E a Sra. Ministra disse tudo. É preciso criar foco. É preciso definir prioridades. E hoje aqui foram definidas. E de todas, a mais importante, como pano de fundo, é sonhar. A mais importante em termos concretos é a habitação. E por acaso, aí a habitação era menos complicada em 2016, 17 e 18 do que passou a ser a partir de 19. Um dos preços do turismo foi precisamente o problema do encarecimento da habitação, da dificuldade de acesso à habitação, que corresponda
àquilo que é o sonho das pessoas que querem, de facto, viver numa casa, mas não numa casa que fica a 50 km, 60 km, 60 km, sem meios para poderem aceitar essa proposta, só apenas ficarem num gueto. Vão para um gueto. Estão a ser convidados a ir para um gueto. E esse problema, como sabem, agravou-se. E por todo o país. Primeiro nos polos metropolitanos, depois nos polos urbanos, depois suburbanos, e agravou-se. Mas é uma prioridade. É uma prioridade. E depois, naturalmente, que é ir mais longe do que já se vai na componente da saúde, mais longe do que já se vai na empregabilidade, sempre que possível, muito mais longe na participação cívica, ou seja, mais longe na prevenção. E aí, prevenir em relação aos jovens é muito importante. Prevenir em relação a todos, em qualquer idade. Uma situação disfuncional, dramática, de diversos tipos de drama, cria a situação do sem-abrigo. É pessoal, é familiar, é funcional, é sanitária, é de saúde mental. São 10 mil casos que se intercruzam. Situações que se intercruzam. A prevenção aí é fundamental. Continuamos a ter condições para poder dizer que não é uma realidade que não esteja ao nosso alcance fazer tudo para, num prazo razoável, erradicar esta ferida social, esta chaga social, este fracasso social, este fracasso de todos nós. Não é o único, há outros fracassos. A pobreza em geral é um fracasso de uma sociedade. Sabemos que a dificuldade agora chama-se consequências da guerra, somadas às consequências da pandemia, que ainda duram mais do que nós pensamos, nomeadamente na saúde mental. E, portanto, aumento do risco de pobreza e, portanto, aumento do risco de casos de sem-abrigo, com modalidades muito diferentes entre si. Mas isso só aumenta a nossa responsabilidade, não enfraquece a nossa paixão. Temos de ser mais responsáveis, mas por isso mesmo mais apaixonados por esta causa. Porque está ao alcance. Há causas que não estão ao alcance tão facilmente. Há outras causas sociais que não estão ao alcance tão facilmente. Esta está. Está. E o que eu queria vir aqui dizer-vos hoje é que vos agradeço a todas e a todos que se dedicam todos os dias a esta causa. Todos os dias. Do sul ao norte do continente e também nas regiões autónomas. Se dedicam nas autarquias, se dedicam em instituições sociais, se dedicam em associações, fundações, grupos informais. Grupos informais. Quantas vezes o não vimos na rua? Grupos da comunidade muçulmana, da comunidade ismaelita, grupos budistas, grupos sem conotações religiosas nenhumas, grupos de vizinhos de amigos de. É uma coisa impressionante a capacidade de mobilização. Mas no vosso caso, em que se trata de todos os dias, há anos, tratar com paixão, com zelo, com competência, com realismo, com devoção, cada uma e cada um, porque não há dois iguais, não há duas pessoas iguais, como se fossem
vossos parentes desde sempre. Tão íntimos ou mais íntimos até do que a própria família. Acabando por conhecer melhor ou estar mais vezes com elas ou com eles do que com a família distante, longínqua, apesar de ser família. É essa gratidão que eu queria aqui testemunhar-vos. E depois dizer o seguinte, como dizia na Revolução, eu sou muito velhinho, portanto sou do tempo da Revolução, a luta continua. A luta continua a criar condições para não ter sem-abrigos na rua. É disso que se trata. É disso que se trata. A ministra não só está nessa onda, como a assume em toda a sua plenitude. O Henrique Joaquim envelheceu menos do que eu pensava, menos rapidamente do que era de temer. Autarcas, responsáveis por todo o país, núcleo a núcleo, os que existem e os que vão nascer, estamos cá daqui a um ano. A última análise é em Leiria. O Presidente já disse que sim, está agora a dizer. Bom, já disse que sim, mas com alguma imaginação encontramos outro sítio. Muito obrigado e muitos parabéns.